Tu deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra vã, pois grandes e pequenos vos demonstraram simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Que Deus vos possa conservar nela, e que possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Começo a viver espiritualmente, mais calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que de todo lado choviam sobre mim. A moda também atua sobre os espíritos. Quando a moda Jubar for substituída por outra e eu tiver caído no esquecimento humano, então pedirei aos meus amigos sérios que me evoquem. Aprofundaremos então questões tratadas superficialmente, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá ser útil, como deseja de todo o coração. Jobard. Passados os primeiros tempos consagrados a tranquilizar os seus amigos, o Senhor Jobard tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, enquanto espera o seu próximo retorno entre os vivos, para agir de forma mais direta nesse movimento. Desde então, ele tem dado à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se afastar da originalidade e do espirituoso bom humor que constituíam o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecer mesmo antes de assinar o nome. Samuel Philippe. Samuel Philippe era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, estava sempre pronto a prestar favores aos outros, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e ele o fazia sem afetação, naturalmente, admirando-se quando lhe atribuíam mérito por estes predicados. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los como se lhe houvessem feito bem semelhante. Quando lidava com ingratos, dizia, não é a mim, mas a eles que se deve lastimar. Embora muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e cheia de rudes provações. Era uma dessas naturezas de escol que florescem nas sombras, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Adquirira, pelo conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Faleceu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de dolorosa moléstia, tendo sua morte sensibilizado bastante a família e os amigos. Nós o evocamos vários meses depois. Lembrai-vos com clareza dos vossos últimos instantes na terra. Erre perfeitamente. Essa lembrança me veio pouco a pouco, porquanto, naquele momento, minhas ideias ainda eram confusas. Poderíeis, a bem da nossa instrução e do interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever como ocorreu a vossa passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a situação em que vos encontrais no mundo espiritual. Erre de bom grado, pois esta narrativa não aproveitará somente a vós, mas também a mim. Ao dirigir meus pensamentos para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações foi cheia minha vida, entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, e hoje dou graças a Deus. Quantas coisas eu teria perdido se tivesse cedido ao desânimo. Tremo só ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ah! Meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a vossa felicidade futura. Não é, por certo, comprar caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito. Se de fato a minha existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. Somente à custa de grande esforço sobre mim mesmo me tornei o que ora sou.
Para pagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que auri resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje bendigo essas provações, graças a elas rompi com o passado, simples recordação agora que me permite contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. Ó, vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e me afligistes, vós cuja má-fé tantas vezes me levou a duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Querendo prejudicar-me, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. A vós, portanto, devo grande parte da felicidade de que gozo, visto que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus vos colocou em meu caminho para testar a minha paciência e exercitar-me na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com esta divagação, pois logo responderei à vossa pergunta. Embora sofresse cruelmente com a moléstia que me vitimou, quase não tive agonia, a morte me sobreveio como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo me apercebesse. Ignoro quanto tempo durou o sono, que foi curto aliás. Meu calmo despertar contrastava com meu estado precedente, não sentia mais dores e exultava de alegria, queria levantar-me, caminhar, mas um toipo nada desagradável, que chegava mesmo a ter um certo charme, me prendia, e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, embora não duvidasse já ter deixado a terra. Tudo que me cercava semelhava a ser um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei que me julgavam morto. Quis então desenganá-los, mas não consegui articular uma palavra, concluindo daí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, falecidas há muito tempo, e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho, em que tais seres velassem por mim. Esse estado foi alternado com momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais clareza, a luz que eu entrevia por entre denso nevoeiro fez-se mais brilhante, então comecei a reconhecer-me e compreendi que não mais pertencia à terra. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. Os meus despojos mortais ainda estavam por enterrar e eu já o olhava com piedade, felicitando-me por me ter desembaraçado dele. Sentia-me tão feliz por estar livre. Respirava livremente como quem sai de uma atmosfera repugnante. Indizível sensação de bem-estar penetrava a todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes me parecendo natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo, nós nos compreendíamos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se somente pelo olhar, como que por efeito de uma penetração fluídica. Entretanto, eu não estava completamente livre das preocupações terrenas. A lembrança do que padecera me corria de vez em quando à memória, como para realçar ainda mais a nova situação. Eu havia sofrido corporalmente, sobretudo moralmente, fui alvo da malevolência, dessas infinitas preocupações mais acerbas talvez que as desgraças reais, porque degeneram em perpétua ansiedade. Mal se desvaneciam tais impressões e eu já interrogava a mim mesmo se de fato me libertara delas, parecendo-me ouvir ainda algumas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tantas vezes me atormentavam, eu tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me de que não era joguete de um sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação, foi como se me aliviasse de um peso enorme. É bem verdade, dizia a mim mesmo,
que me libertei desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus. Assemelhava-me a um pobre, repentinamente enriquecido, duvidando da realidade da sua fortuna e alimentando por algum tempo as apreensões da pobreza. Ah! Se os homens compreendessem a vida futura, quanta força, quanta coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Que não fariam, enquanto estão na terra, para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos. Logo veriam que os gozos tão ambicionados e invejados se tornaram mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Esse mundo tão novo para vós, perto do qual nosso vale tão pouco, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, vos fizeram esquecer a família e os amigos encarnados. Se eu os tivesse esquecido seria indigno da felicidade de que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que estou pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, sinto-me feliz pela recordação que guardaram de mim, assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Regozijo-me em pensar que um dia eles virão a esta mansão afortunada onde a dor não existe. Para torná-los dignos dela que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e sobretudo a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. O meu grande pesar é vê-los retardar esse momento por falta de coragem, queixumes, dúvida quanto ao futuro e principalmente por um ato reprovável qualquer. Procuro, então, desviá-los do mau caminho e, se o consigo, é uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, os meus propósitos fracassam, exclamo com pesar, mais um momento de atraso. Consolo-me, no entanto, com a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Van Durst, antigo funcionário falecido em Antuérpia, em 1863, com 80 anos. Pouco tempo depois de sua morte, tendo um médium perguntado ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, foi-lhe respondido: este espírito se refaz lentamente da perturbação em que se encontra aí. Embora possa responder-vos imediatamente, tal comunicação lhe custaria muitos dissabores. Peço-vos que espereis mais uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e virá até vós com reconhecimento e na condição de amigo. 4 dias mais tarde o espírito ditou a seguinte comunicação: meu amigo, minha vida teve pouco peso na balança da eternidade e, no entanto, estou bem longe de ser infeliz. A minha condição humilde e relativamente feliz é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. Se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. Só lamento não ter conhecido o que hoje conheceis, minha provação teria sido menos longa e menos dolorosa. De fato ela foi grande, viver e não viver. Estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que eles nos prende. Oh! Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo, para estar um momento depois aniquilado. Querer ter a consciência do seu eu, sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, o despertar em um novo mundo. Nada de corpo material, nada de vida terrestre. Vida, sim, mas imortal. Não mais homens carnais, mas formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados,
que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter o espaço diante de si, poder transpô-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, brilhante e cheia de ventura. Salve, ó, salve, eternidade que me conteis em teu seio. Adeus, terra que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais queria de ti, porque és a terra do exílio, e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Se eu soubesse o que sabeis, como me teria sido mais fácil a iniciação na vida espiritual. Saberia antes de morrer o que só mais tarde tive que aprender, no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Vós outros estáis no caminho, mas jamais, jamais ireis tão longe. Dizei-o a meu filho tantas vezes quantas forem necessárias para que se instrua e creia, porque, então, ao chegar aqui, não ficaremos separados. Amigos, adeus a todos, adeus, espero por vós. Enquanto estiverdes na terra virei muitas vezes instruir-me convosco, uma vez que sei menos ainda que muitos dentre vós. Aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça e sem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa. Aqui se vive intensamente, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que nos sentimos ansiosos por abrangê-los. Adeus, vou deixá-los, adeus. 16 years. Homem de bem, morto por acidente conhecido do médium, quando encanado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. P. Podeis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa morte? R. Depois de afogar-me, sim. P. Por que não antes? R. Porque já os conheceis. De fato, o médium os conhecia. P. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? R. Fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Esperai e encontrareis sempre mais do que pensais. Nada existe aqui de material, tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis o que digo? É uma surpresa espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que expliquem. Sua alma pode percebê-la. O meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira ligada a essa palavra, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, é suspenso sobre uma fornalha ardente, que a vossa boca ressequida não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Imaginai, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes, vede, rodeando-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade, respirai os mais suaves perfumes, refrescai a garganta ressequida na fonte de água viva, senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporte e balança, qual a flor que se destaca da fronde aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolta no amor de Deus, qual recém-nascido aconchegado pelo amor materno, e não fareis senão ideia imperfeita dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo, mas não consegui. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo em que se acha encerrado? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas isto: amai, pois só o amor permite que ela seja pressentida, e quem diz amor diz ausência de egoísmo. A vossa posição foi feliz tão logo entrastes no mundo dos espíritos. R. Não, tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentir o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que espiar a indiferença para com o Criador,
Porém a sua misericórdia levou-me enquanto bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, pesou bem com tanta bondade e amor, que o mal prontamente se extinguiu. Podereis dar-nos notícias da vossa filha, morta há 4 ou 5 anos antes, e está em missão na terra. Ela se sente feliz como encanada? Receio fazer perguntas indiscretas. Sei. Será que eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos? Não, minha filha não é feliz como criatura, antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes que alardeais, mas não praticais. Terá minha ajuda, velarei por ela. No entanto, não lhe será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão, e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela, e obrigado pela lembrança. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me atrapalha, peço-lhe que escreva seu nome. Uma infeliz. Não queres dizer o teu nome? Valéria. Poderás dizer-me o motivo do teu sofrimento? Não. Estás arrependida das tuas faltas? Bem vês que sim. Quem te trouxe aqui? 6 Daniers. Com que objetivo? A fim de me ajudares. Foste tu que há pouco me impediste de escrever. 6 Daniers me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós? Ele me guia. Pedi-lhe que nos acompanhe na prece. Depois da prece, 6 Daniers retoma a palavra, dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes. Não vos esquecerei, pensai nela. A 6 Daniers, tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Não, entretanto, tão logo regeneramos algum, buscamos outro e assim por diante, sem ter, com isso, de abandonar os primeiros. Como podeis dar conta de uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Os que regeneramos purificam-se e progridem. Assim, não nos dão mais trabalho. Além disso, nós também progredimos e, à proporção que subimos, as faculdades e os poderes se dilatam, na razão direta da nossa pureza. Observação: pelo que vemos, os espíritos inferiores são assistidos por espíritos bons com a missão de os guiar, tarefa essa que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, visto que também isso constitui para eles meio de progresso. Nem sempre é com boa intenção que um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente. Mas é certo que o fazem algumas vezes com a permissão dos espíritos bons, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É verdade que a persistência, em tais casos, pode degenerar em obsessão, porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. Pois, um erro repelirmos tais espíritos, que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para o educar. Se o conseguirmos, teremos a alegria de haver encaminhando uma alma ao bem, abreviando-lhe os sofrimentos. Muitas vezes essa tarefa é penosa e melhor seria, por certo, receber continuamente belas comunicações e não conversar senão com espíritos selecionados. Mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos espíritos bons. Dr. de Melry. Falecido em Albi-Tar, em 25 de janeiro de 1865. O Dr. de Melry era um médico homeopata muito distinto. Seu caráter, assim como o saber, haviam-lhe conquistado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis e, a despeito da idade avançada,
Não se afadigava quando se tratava de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava e de preferência sacrificava suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. Aos primeiros, não só dava os remédios gratuitamente, como muitas vezes provia as suas necessidades materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Deles se pode dizer que foi o cura-darço da medicina. De Melry abraçou com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, cuja solução pedir inutilmente à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe compreender subitamente todo o alcance do espiritismo, de modo que ele se tornou um de seus mais dedicados propagadores. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós por meio da correspondência. Soubemos da sua morte no dia 30 de janeiro, e o nosso primeiro pensamento foi evocá-lo. Eis a comunicação que ele nos deu naquele mesmo dia. Aqui estou. Ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, a fim de apertar a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte dera à minha alma esse pesado sono que se chama letargia, mas o pensamento velava. Sacudi esse torpor funesto, que prolonga a perturbação que se segue à morte, despertei, de um salto, fiz a viagem. Como estou feliz! Já não sou velho nem enfermo, meu corpo era apenas um disfarce imposto, sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sulcam o rosto, cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro que em voo rápido atravessa o horizonte do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador, ante a grandeza das maravilhas que me cercam. Sou feliz, estou na glória. Oh! Quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concerto da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, meu mestre. Vou fazer o seu estudo e virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que antecipadamente vos dedico. Até logo. De Melry. As duas comunicações seguintes, dadas em 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença de que fomos acometidos na ocasião. Embora sejam pessoais, nós as publicamos porque provam que o Dr. de Melry é tão bom como espírito quanto fora como homem. Meu bom amigo, tende confiança em nós e muita coragem. Esta crise, não obstante fatigante e dolorosa, não será longa e, com os cuidados prescritos, podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra, de que a vossa existência foi o principal objetivo. No entanto, sou aquele que está sempre junto de vós, com espírito de verdade que me permite tomar a palavra, como o último de vossos amigos vindos entre os espíritos. Eles me dão as honras das boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter morrido a tempo para estar com eles neste momento. Se tivesse morrido mais cedo, talvez vos pudesse ter evitado esta crise que eu não previa. Havia pouquíssimo tempo que estava desencanado para me ocupar de outra coisa que não fosse o espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, prestar serviços. Conheceis o provérbio: ajuda-te, e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui, este carvão é fatigante. Enquanto estiveres doente, não o queimeis, ele continua a aumentar a vossa opressão, os gases que dele se desprendem são deletérios. Vosso amigo, de Melry. Sou eu, de Melry, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe ocorreu o acidente, que poderia ter sido funesto sem uma intervenção eficaz,
para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo minhas próprias observações e informações que colhi em boa fonte, para mim é evidente que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais cedo se dará a sua reencarnação, a fim de poder completar a sua obra. Contudo, é preciso que lhe dê, antes de partir, uma última demão nas obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual é o iniciador, e ele se tornará culpado de homicídio voluntário se, por excesso de trabalho, contribuir para a falência de seu organismo, que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga rigorosamente as nossas prescrições. De Melry. A comunicação seguinte foi obtida em Montalban, no dia 26 de janeiro, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha naquela cidade. Antônio de Melry. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, mais feliz do que podia esperar, porquanto gozo de rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos. Doravante estarei junto a vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à nossa pobre matéria, que nos oculta tantas magnificências e tantos prazeres. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me demorarei muito, mas vos direi que não me acho completamente estranho neste mundo dos invisíveis. A mim parece que sempre o habitei. Aqui estou feliz porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles sempre que o deseje. Não choreis, meus amigos, fareis que lamentasse-vos ao ver conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, aqui estou junto de vós. Outra carta de Montalban contém o relato seguinte. De Melry. Tínhamos ocultado à senhora G., médium vidente sonâmbula muito lúcida, a morte do Dr. de Melry, a fim de poupar a sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, por certo nos penetrando o pensamento, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último estávamos reunidos a convite dos nossos guias que, diziam, queriam aliviar a senhora G., de uma entorse da qual muito sofria desde a véspera. Não sabíamos mais que isto e estávamos longe de aguardar a surpresa que nos reservavam. Tão logo caiu em sonambulismo, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G. viu um espírito curvado sobre sua perna, mas cuja fisionomia ficava oculta, realizava flexões e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A manobra era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava, fazendo movimentos desordenados. Mas a crise não durou muito. Ao cabo de 10 minutos toda a marca de entorse havia desaparecido, assim como o edema, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G. estava curada. Entretanto, o espírito continuava incógnito para médium, persistindo em não mostrar as suas feições, dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um salto só, nossa doente, que não podia dar um passo, se lança no meio do quarto para pegar e apertar a mão de seu médico espiritual. Dessa vez o espírito virou-se para ela, deixando sua mão na dela. Neste momento a senhora G. solta um grito e cai desfalecida no assoalho. Acabava de reconhecer o Dr. de Melry no espírito curador. Durante a síncope recebeu os cuidados diligentes de vários espíritos simpáticos. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição penetrando-a de um fluido reparador.
Não é uma cena impressionante e dramática? Dir-se-ia que todas as personagens representavam seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra. Estávamos felizes por encontrar nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Durante a vida ele tinha sido o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fora a própria filha. Esta prova de identidade, dada àqueles a quem o espírito amava, não é admirável e capaz de fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Observação: a situação do Dr. Demeury, como espírito, é bem a que podia deixar pressentir sua vida tão dignamente e utilmente empregada. Mas um outro fato não menos instrutivo ressalta de suas comunicações, é a atividade que ele demonstra, quase imediatamente depois da morte, para ser útil. Por sua alta inteligência e por suas qualidades morais, pertence à ordem dos espíritos muito adiantados. Ele é muito feliz, mas sua felicidade não está na inação. Há poucos dias, cuidava dos doentes como médico e, tão logo desencarnado, desvela-se em vir cuidá-los como espírito. Algumas pessoas perguntarão, que se ganha em estar no outro mundo, se ali não se goza de repouso? A isto lhes perguntaremos, para começar, se nada significa não mais ter preocupações, nem necessidades, nem as enfermidades da vida, ser livre e poder, sem afadigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem. Depois acrescentamos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer seja o que for, sereis perfeitamente livres para ficar numa ociosidade beata, tanto tempo quanto quiserdes, mas logo vos cansareis dessa felicidade egoísta e pedireis uma ocupação. Então vos será respondido, se vos aborreceis por nada fazerdes, buscai vós mesmos algo fazer. As ocasiões de ser útil não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações segundo seus gostos e aptidões, e escolhem de preferência as que possam contribuir para o seu adiantamento. Viúva Fiolon. Ulisses, quando solteira. A senhora Fiolon, falecida em Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde conquistou a reputação de hábil miniaturista. De notável talento, aproveitou o primeiro como simples amadora, mas, quando lhe sobrevieram as necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita. O que sobretudo a fazia amada e estimada, o que tornava sua memória cara a todos os que a conheceram, é a amenidade de seu caráter, são suas qualidades privadas, cuja extensão só podiam apreciar os que conheciam sua vida íntima. Porque, como todos aqueles nos quais é inato o sentimento do bem, ela não os ostentava e nem mesmo suspeitava deles. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha domínio, era ela, sem dúvida. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal fosse levado mais longe. Sempre pronta a sacrificar o repouso, a saúde e os interesses por aqueles a quem podia ser útil, sua vida foi uma longa série de dedicações, assim como foi, desde a juventude, um longo rosário de rudes e cruéis provas, diante das quais sua coragem, resignação e perseverança jamais faliram. Reveses da fortuna só lhe deixaram o talento como único recurso, foi somente com os pincéis, dando lições ou fazendo retratos, que educou uma numerosa família e segurou honrosa posição a todos os seus filhos. É preciso ter conhecido sua vida íntima para saber tudo o que suportou de fadigas e privações, todas as dificuldades contra as quais teve de lutar para atingir o seu objetivo. Mas sua vista fatigada pelo trabalho cativante da miniatura, extinguia-se dia a dia, mais algum tempo e a cegueira, já muito avançada, teria sido completa.
Quando a senhora Folon tomou conhecimento da doutrina espírita, alguns anos atrás, para ela foi como um rastro de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava de sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas vaga intuição. Então estudou com ardor, mas ao mesmo tempo com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação que era peculiar à sua alta inteligência. É preciso conhecer todas as perplexidades de sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel, não ela própria, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que hauriam nesta sublime revelação, que lhe dava uma fé inabalável no futuro e lhe mostrava a nulidade das coisas terrenas. Sua morte foi digna da sua vida. Viu sua chegada sem nenhum temor penoso. Para ela era a libertação dos laços terrenos, que devia abrir-lhe essa vida espiritual bem-aventurada, com a qual se havia identificado pelo estudo do Espiritismo. Morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que havia aceitado ao vir à Terra, de ter cumprido escrupulosamente seus deveres de esposa e de mãe de família. Porque também tinha, durante a vida, abjurado todo ressentimento contra aqueles dos quais podia lastimar-se que a tinham pago com ingratidão, que sempre havia pago o mal com o bem, perdoando-os ao deixar a vida, confiando na bondade e na justiça de Deus. Enfim, morreu com a serenidade que dá uma consciência pura, e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corpórea, já que poderá, de agora em diante, estar com eles em espírito, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção, seja qual for o ponto do globo em que se encontrem. Logo que soubemos da morte da senhora Folon, nosso primeiro desejo foi o de evocá-la. As relações de amizade e simpatia, que a doutrina espírita estabelecera entre nós, explicam algumas das suas palavras e justificam a familiaridade da linguagem. 1. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após a morte. Estava certa de que havias de evocar-me logo depois da minha morte e pronta me achava para vos responder, pois não conhecia perturbação. Só os que têm medo são envolvidos por suas trevas espessas. Pois bem, meu amigo, agora estou feliz. Estes pobres olhos que se haviam enfraquecido e só me deixavam a lembrança dos prismas que tinham colorido minha juventude com seu brilho cintilante, abriram-se a que reencontram os esplêndidos horizontes que alguns de vossos grandes artistas idealizam em suas vagas reproduções, mas cuja realidade majestosa, severa e, contudo, cheia de encantos, é moldada na mais completa realidade. Apenas há 3 dias estou morta, e sinto que sou artista. Minhas aspirações para o ideal da beleza na arte mais não eram que a intuição de uma faculdade que eu tinha estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Que devo fazer, porém, para reproduzir uma obra-prima digna da cena que comove o espírito, quando se chega na região da luz? Pincéis. Pincéis. Provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita, e que só ao espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver com todo o seu brilho no vosso mundo deserdado. Basta para artista. Agora é a vez da amiga. Por que, boa amiga, senhora Allan Kardec, vos afetar assim pela minha morte? Sobretudo vós, que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis, ao contrário, alegrar-vos por ver que agora não mais devo beber a taça amarga das dores terrenas, que esvaziei até o fim. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, pranteá-los é duvidar da veracidade do espiritismo. Tendes certeza de que me vereis novamente, parti primeiro, porque minha tarefa na terra havia terminado. Cada um tem a sua a cumprir aí e, quando a vossa estiver acabada, vireis repousar um pouco junto a mim, para recomeçar em seguida, se necessário, levando-se em conta o que não está na natureza a ficar inativo. Cada um tem suas tendências e a elas obedece, é uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Assim, boa amiga, indulgência e caridade,
Pois todos necessitamos, reciprocamente, seja no mundo visível, seja no invisível. Com esta divisa, tudo vai bem. Não me mandastes parar, sabeis que converso longamente pela primeira vez. Mas eu vos deixo, é a vez do meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que dirigiu à amiga que o precedeu no túmulo, porque nós quase partimos juntos para o mundo onde me encontro, meu amigo. Alusão à moléstia de que falara o Dr. Demeuri, que diria então a companheira dos vossos dias, se os espíritos bons nisto não tivessem posto boa ordem. Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. Mas também é preciso que ela vele para que não vos exponhais novamente a novo perigo, antes que tenhais acabado vosso trabalho de iniciação espírita, sem o que vos arriscais a chegar cedo demais entre nós e, como Moisés, só ver a terra prometida de longe. Mantende-vos em guarda, pois é uma amiga quem vos previne. Agora vou embora. Volto para junto de meus caros filhos, depois vou ver, além dos mares, se minha ovelha viajante finalmente chegou ao porto, ou se é joguete da tempestade. Refere-se a uma das filhas que residia na América, que os espíritos bons a protejam. Vou juntar-me a eles para isto. Voltarei a conversar convosco, pois, como lembrais, sou uma faladora infatigável. Adeus, bons e caros amigos. Até breve. Viúva Fiolon. 2. 8 de fevereiro de 1865. Cara senhora Folon, estou muito contente com a comunicação que destes outro dia, e com a promessa de continuar nossas conversas. Reconheci-vos perfeitamente na comunicação, ali faláveis de coisas ignoradas do médium, e que não podiam vir senão de vós. Depois, vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a de vossa alma amorosa. Mas há em vossa linguagem uma segurança, um aprumo, uma firmeza que não conheci em vossa vida. Sabeis que a este respeito eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. É verdade e, porém, desde que me vi gravemente doente, recobrei a firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e vicissitudes que por vezes me tinham tornado medrosa quando encarnada. Disse de mim para mim, tu és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação de teu Sirion TV, pelo pensamento, a senda luminosa que tua alma deve seguir ao deixar o corpo, e que a conduzirá, feliz e liberta, às esferas celestes onde viverás de agora em diante. Dir-me-eis que era um tanto presunçoso da minha parte contar com a felicidade perfeita ao deixar a terra, mas eu tinha sofrido tanto que devia ter expiado minhas faltas desta existência e das precedentes. Esta intuição não me havia enganado, foi ela quem me deu coragem, calma e firmeza nos últimos instantes. Essa firmeza naturalmente aumentou quando vi, depois de morta, a realização das minhas esperanças. Tende a bondade de descrever agora vossa passagem, o despertar e as primeiras impressões sentidas. Sofri, mas o meu espírito foi mais forte do que o sofrimento material, que o desprendimento fazia experimentar. Encontrei-me, após o último suspiro, em estado de síncope, sem a menor consciência de minha situação, não pensando em nada e numa vaga sonolência, que não era o sono do corpo nem o despertar da alma. Fiquei assim bastante tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco entre irmãos que não conhecia. Eles me dispensaram cuidados e atenções, mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e me disseram, é para lá que vais conosco, não pertences mais à terra. Então recobrei a memória, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para esferas desconhecidas, mas com a certeza de ir lá encontrar a felicidade, subimos, à proporção que a estrela crescia. Era um mundo feliz, um mundo superior, no qual a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso.
Quero dizer o repouso em relação às fadigas corporais que suportei e às vicissitudes da vida terrena, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é um prazer. Deixastes definitivamente a terra. Deixo aqui muitos seres que me são caros para abandoná-la definitivamente. A ela voltarei, portanto, mas como espírito, pois tenho uma missão a cumprir junto aos meus netos. Aliás, sabeis perfeitamente que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Parece que a posição em que estáis pode enfraquecer vossas relações com os que deixastes aqui. Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na Terra mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles que por sua inferioridade e egoísmo gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. São o laço que cimenta a união das almas ligadas entre si, laços persistentes, apesar da distância e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Que ideia fazeis agora de meus trabalhos sobre o espiritismo? Acho que estás encarregado de cuidar de almas e que o fardo é difícil de suportar, mas vejo o objetivo e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei, se possível, com meus conselhos de espírito, a fim de que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, induzindo-vos a tomar certas medidas adequadas a ativar, enquanto viverdes, o movimento renovador ao qual o Espiritismo conduz. Vosso amigo Demeuri, unido ao Espírito de verdade, vos prestará um concurso mais útil ainda. Ele é mais sábio e mais ponderado do que eu, mas como sei que a assistência dos Espíritos bons vos fortalece e sustenta em vosso labor, crede que o meu concurso vos será assegurado sempre e em toda parte. Poder-se-ia deduzir de algumas de vossas palavras que não me dareis uma cooperação muito ativa na propagação do Espiritismo. Enganai-vos. Mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar desta importante questão, que um invencível sentimento de timidez me impede, agora, de vos responder conforme o vosso desejo. Talvez isto aconteça, terei mais coragem e ousadia, mas antes é preciso que os conheça melhor. Morri há somente 4 dias, ainda estou sob o efeito do deslumbramento que me rodeia. Não compreendeis, meu amigo? Não consigo expressar as novas sensações que experimento. Tive de violentar-me para subtrair-me da fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas que admiro. Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras. Mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências, e que então poderei, com minha lucidez de espírito, tratar de todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois pensai, sobretudo neste momento, que tenho uma família para consolar. Adeus e até breve. De vossa boa amiga, que vos ama e sempre vos amará, pois é a vós, mestre, que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na terra. Viúva Fiolon. 3. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro de 1865. Meus amantíssimos filhos, Deus tirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Altíssimo, tirai, de tudo quanto vos permitiu receberdes, a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem da vida terrena para aquela que nos aguarda quando saímos desse mundo. Depois da morte, Deus estendeu sobre mim, tal como já o havia feito na terra, o manto da sua misericórdia infinita. Agradecei-lhe por todos os bens que vos concede. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo instante. Não percais nunca de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes de trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos concede na terra.
Aí sereis felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com vossos filhos, se os educardes no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se romperam pela morte do corpo, já que não era o envoltório, mas o espírito que nos unia. É assim que me será possível, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar e encorajar na vossa jornada, a fim de que mais tarde nos possamos juntar novamente. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime, belos dias serão reservados a vós, que credes. Já vos disseram isso, porém a mim não estava reservado ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Que estas comunicações possam fortalecer a vossa fé, o amor a Deus, esse Deus que tantos benefícios nos dispensou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre, a prece fortalece. Conformai-vos com as prescrições que segui com tanto ardor, quando eu vivi encarnada entre vós. Voltarei, meus filhos, mas antes é preciso consolar minha pobre filha, que ainda precisa tanto de mim. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Oro por vós. Adeus. Viúva Fiolon. Observação: todo espírita sério e esclarecido facilmente tirará destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Só chamaremos atenção para 2 pontos. O primeiro é que este exemplo mostra a possibilidade de não mais se encarnar na Terra e passar daqui a um mundo superior, sem ser por isto separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Aqueles, pois, que temem a reencarnação, por causa das misérias da vida, podem destas se libertar, fazendo o que é preciso, isto é, trabalhando pelo seu melhoramento. Quem não quiser vegetar nas classes inferiores, deve instruir-se e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação desta verdade. Depois da morte estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. Há alguns dias apenas a senhora Fiolon, retida pela idade e pela enfermidade numa pequena cidade do sul, não tinha a seu lado senão uma parte da família. Como a maioria dos filhos e dos amigos estava longe, obstáculos materiais se opunham a que os pudesse ver tão frequentemente quanto uns e outros teriam desejado. O grande afastamento tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Tão logo desembaraçada de seu pesado envoltório vai ao encontro de cada um e, sem afadigar-se, transpõe distâncias com a rapidez da eletricidade, os vê, assiste às suas reuniões íntimas, envolve-os com a sua proteção e pode, por meio da mediunidade, entreter-se com eles a cada instante, como quando viva. E dizer que a este pensamento consolador há gente que prefira a ideia de uma eterna separação. Um médico russo. O Sr. P., de Moscou, era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia pela fama que o seu nome inspirava, não tendo tido com ele senão relações indiretas. A comunicação original foi dada em idioma russo. P. Depois da evocação, estais presente. R. Sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, mas resististes a todas as tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que dissestes a meu respeito levaram-me a vos reconhecer, e daí o desejo de conversar convosco para vos ser útil. P. Porque sofrestes tanto, já que eres tão bom? R. Foi uma graça do Senhor, que dessa maneira quis que eu sentisse duplamente o preço da minha libertação e, ao mesmo tempo, progredisse na terra tanto quanto possível. P. A ideia da morte vos causou terror? R. Não, eu tinha bastante fé em Deus para que assim não sucedesse. P. O desprendimento foi doloroso? R. Não. O que denominais de últimos momentos nada é. Senti apenas um rápido abalo,
para em seguida encontrar-me feliz por me haver libertado da mísera carcaça. P. Que aconteceu depois? Vi inúmeros amigos aproximando-se de mim, sobretudo os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. P. Que região habito?